Pessoal, eu decidi fazer essas videoaulas mais curtas, inclusive eu vou dividir em duas partes para que vocês possam absorver um pouco mais e para que eu tente ser um pouco mais claro. Confesso para vocês que estou longe de ser um especialista em Anthony Giddens, mas espero colaborar aí com vocês nesse pequeno resumo aí do texto que será cobrado, né, na UFPR. Do Anthony Giddens. É esse primeiro texto que tem por título O Mundo em Mudança, do livro dele Sociologia, que vai da página 59 a 80. Então fiquem atentos a isso. O que vai ser cobrado na Federal será duas partes do livro. A primeira parte da página 59 a 80 e a segunda parte da página 203 a 218, da qual estarei fazendo um vídeo mais adiante. É importante para vocês até não se desgastarem, tomem muito cuidado com as referências, vejam certinho lá o que vai ser cobrado ou não. Beleza? Então, o título desse capítulo do livro do Anthony Giddens aí, então, O Mundo em Mudança. Então eu vou avançando aqui para tentar mostrar para vocês o que vocês precisam guardar. Já adianto que eu dividi essa aula de acordo com o nome dos tópicos que são trabalhados nesse capítulo. Então tá certo, seguindo inclusive a ordem cronológica ali do texto dele. Então, para ficar mais claro para vocês ali, tá na respectiva ordem, melhor dizendo, dos tópicos. Então, vocês podem ir lendo tal e de repente espero que essa aula ajude aí a trazer um pouco mais de luz para vocês. Muito bem, vamos avançar então. Bom, a primeira coisa que ele trabalha é algumas questões sobre as dimensões da globalização. E uma definição de globalização que o Giddens trabalha ali e traz para a gente é essa de um único mundo, ou mundo único, né? Aqui a ordem dos fatores não altera o produto, literalmente falando. Então, isso é muito importante, essa ideia da globalização como um único mundo. Não é apenas econômica. A globalização é criada pela convergência de fatores políticos, culturais, sociais e econômicos, né? Muitas pessoas acreditam que a globalização ela é fruto só de uma modelagem, uma nova modelagem econômica do mundo, de livre mercado, de livre circulação de mercadorias. Mas, como muitos teóricos defendem, é óbvio que a economia afeta diretamente a cultura e também as relações sociais como um todo, né? Isso, em todos os espectros ideológicos, os pensadores concordam com isso, né? A economia é determinante para questões políticas, sociais e culturais. E o Giddens, não diferente desses outros pensadores, também concorda com essa ideia. Bom, algumas características dessa globalização, algumas dimensões envolvem, né, a questão tecnológica, que gerou inclusive uma economia vertical. Essas inovações tecnológicas são aquelas velhas conhecidas, né? Inovações na produção, inovações na comunicação, na produção, evidentemente, com todas as inovações industriais, automação, industrial, a divisão social do trabalho, enfim. A questão da tecnologia também, da informação, dos transportes. Nós temos hoje um grande fluxo de pessoas circulando ao redor do mundo, graças aos aviões, por exemplo, aviões de passageiros, os transatlânticos, trens que atravessam continentes inteiros, por assim dizer. A Europa, por exemplo, ela é muito rica, né, em ferrovias, e então isso facilitou muito a circulação de mercadorias e pessoas também. Por outro lado, hoje nós temos aquilo que o Giddens chama de economia vertical, que além do produto palpável, nós temos uma indústria hoje de informação muito rica, né? Posso citar a Netflix, que entraria dentro desse conceito de economia vertical, ou Amazon Prime, por exemplo, que vende conhecimento, vende cultura, vende produções artísticas, por assim dizer. Então também é uma forma de economia vertical. Então a globalização proporcionou também outras maneiras de você vender a informação. A informação virou mais do que nunca hoje uma mercadoria. Não que não fosse no passado com livros, mas hoje ela se popularizou muito mais.
Muito bem. O fim da Guerra Fria e origem de blocos econômicos. Isso também é muito importante, porque a globalização ela se consolida mesmo, ela tem assim o seu ápice, segundo Giddens, com o colapso do comunismo soviético. Lembre vocês que o mundo era dividido em dois grandes polos, o polo capitalista no Ocidente e na maior parte do mundo como um todo, e no Oriente o bloco comunista, sobretudo na Europa Oriental e parte da Ásia. Então, com o colapso do comunismo, o fim da Guerra Fria, esses países que faziam parte da União Soviética, sobretudo, eles passaram a integrar esse novo mundo global, onde o capitalismo acabou saindo, por assim dizer, vencedor. Então, eles acabaram se integrando, essas economias passaram a fazer parte dessa nova sociedade global. Evidentemente com muito atraso, por causa que eram regimes fechados, autoritários, não muito abertos para o mercado. Então isso acabou levando eles a um atraso nessa corrida. Bom, e desfeito esse mundo bipolar, surge aquele mundo que a gente chama de mundo multipolar, ou seja, com blocos econômicos, né, e áreas de influência econômica mais localizadas, mas que interagem umas com as outras. Esses blocos econômicos, como Mercosul, União Europeia, NAFTA, entre outros, eles interagem entre si, mas alguns países em continentes específicos ou até mesmo em alguns blocos de acordos econômicos intercontinentais, como o BRICS, por exemplo, eles surgiram para tentar fortalecer países em comum na corrida da economia global. Bom, também há o advento das ONGs internacionais, que na verdade já eram mais antigas, mas que ganham muita força, porque com a globalização, segundo o próprio Giddens, surgem muitas outras necessidades, né? Como o cuidado do meio ambiente já numa esfera global, o cuidado com os direitos humanos numa esfera global. Então surgem ONGs como Greenpeace, WWF, a Anistia Internacional, também outras ONGs que já existiam ou instituições não governamentais como Cruz Vermelha, que prestam um serviço muito bom aí no que diz respeito à saúde das populações ao redor do mundo. E também tem um papel importante na globalização, isso aí eu creio desde o século XIX, início do século XX, as grandes corporações, né, transnacionais, ou seja, as grandes multinacionais, as empresas que possuem às vezes até mais de uma esfera de atuação na sociedade que estão aí dominando o mercado global. Muitas delas têm um PIB superior a grande parte dos países, inclusive do planeta. Bom, essa é a primeira parte que ele trabalha, então, dando uma introdução, né, no que diz respeito a esta questão. Vamos avançar. O debate sobre a globalização, diante do quadro apresentado, segundo Giddens, inclusive citando o sociólogo David Held, é dividido em três linhas de interpretação. A dos céticos, que acreditam que essa globalização mais recente, na verdade, ela não mudou muito o quadro de uma globalização que já estava ocorrendo desde séculos atrás, inclusive eles voltam até século XVIII, século XIX, dizendo que já havia um mercado internacional, já havia uma globalização, alguns chegam até as grandes navegações, né? Porque ali já começaria um mercado transcontinental, digamos assim. Ou seja, vários países do mundo se relacionando mutuamente entre si. Bom, então, essa é dos céticos, que acreditam que essa globalização ela não é tão efetiva quanto se imaginam. O que aconteceu simplesmente foi um aumento do fluxo de mercadorias e, obviamente, de pessoas, mas as nacionalidades, por assim dizer, não foram tão afetadas, o mundo, enfim, não teve uma globalização em todos os sentidos, como o Giddens diz ali em cima, no slide anterior, né? Não no slide anterior, no livro dele, é óbvio, né? Que não é só na questão econômica, mas a globalização afetaria todas as esferas da vida. Bom,
Por outro lado, se de um lado tem os céticos que dizem que essa globalização não é tão efetiva, existem os hiperglobalizadores, que são aqueles que acreditam que a globalização tem interferido de uma forma muito radical na nacionalidade, nas nacionalidades locais, na cultura de determinados povos e de uma forma, podemos dizer assim, quase que projetada, como uma espécie de teoria da globalização, podemos dizer assim, por parte de instituições internacionais que acabam tirando a autonomia de governos locais. Podemos citar aí a Organização das Nações Unidas, OMC, Organização Mundial do Comércio e ONGs internacionais também, que acabam interferindo muitas vezes na autonomia de governos locais. Esses hiperglobalizadores, portanto, também são conhecidos hoje como globalistas, alguma coisa assim. Não globalista. O globalista é o cara que projeta essa interferência, mas os hiperglobalizadores interpretam esses grandes líderes mundiais, instituições mundiais, governamentais ou não governamentais, inclusive algumas famílias poderosas, como sendo hiperglobalizadores, ou seja, globalistas. Aí sim, eles sendo globalistas, aqueles que querem interferir na. Então essa globalização ela é muito forte e ela afeta e ela tira, inclusive, a autonomia muitas vezes dos governos locais e anula a cultura local. Bom, para Giddens, os transformacionistas, que são os últimos intérpretes ali, são os mais próximos de estar corretos. Evidentemente, parece que ele se enquadra nisso. Então, os transformacionistas acreditam que a globalização ela é real, ela é forte, ela abrange todas as esferas da vida, é verdade, nesse aspecto concordando com os hiperglobalizadores. No entanto, foge um pouco dessa ideia de uma conspiração com o objetivo de destruir todas as culturas, na verdade, eles trabalham que há uma questão natural acontecendo da troca de culturas, troca de mercadorias, troca de informações, troca de ideias, até políticas ao redor do mundo, e que necessariamente isso não é mal. Precisa apenas de algumas ponderações, de algumas observações a serem feitas. Então seria um meio termo ali, né? Entre os céticos e os interglobalizadores, seria um meio termo, ou seja, há uma transformação, mas essa transformação também não é tão perturbadora assim, embora existam muitos riscos que estão sendo evidenciados, como Giddens trabalhou nos demais textos dele. Bem, o impacto da globalização nas nossas vidas, um outro tópico do livro dele lá, onde ele usa uma expressão bem interessante, onde ele diz assim, um fenômeno logo aqui. Então ele acredita assim, beleza, a globalização muitas vezes, quando falamos de globalização, a gente tem a ideia daquela coisa, né, do mercado internacional, só as grandes corporações fazem parte do jogo, e nós não somos tão afetados, por assim dizer. Mas o Giddens, de uma forma bem clara no texto dele, inclusive, ele demonstra que há uma influência logo aqui, ou seja, na nossa casa, na nossa família, no nosso comportamento. Então, embora a gente pense que é uma coisa projetada apenas para o mercado, não. Então, o fenômeno logo aqui vai gerar, por exemplo, uma ascensão do individualismo e de individualidades, né? O individualismo seria até numa noção mais pejorativa, assim, no sentido das pessoas serem egoístas. Ele usa essa expressão individualismo, mas no texto, vocês lendo lá, vocês vão perceber que é uma ideia mais ou menos assim. Como há uma troca de informações global, há uma troca cultural global e há uma necessidade de mão de obra, inclusive, embora não seja suprida o trabalho para todas as pessoas, nem todos vão ter oportunidade de trabalhar, a gente sabe que o desemprego é uma marca de vários países, há uma oportunização de você escolher novas formas de trabalho. Porque enquanto as nações eram muito fechadas, os povos eram muito fechados entre si, não que não existam esses ainda, você, por exemplo, se fosse filho de um ferreiro, de um carpinteiro, de um sapateiro, a possibilidade de você ter uma outra profissão diferente do seu pai era mínima antes dessa integração global, por assim dizer.
Hoje, como você possui muito mais informações, nós temos muito mais oportunidades de conhecer outras profissões e até há uma necessidade dessas novas profissões, porque o mercado mudou. Algumas profissões, inclusive, deixaram de existir por causa da industrialização, por causa das inovações técnicas que se desenvolveram. Então, por exemplo, o cara que era filho de um carpinteiro, ele já necessariamente pode escolher trabalhar com TI, porque há uma necessidade no mercado muito grande, isso já é ensinado em várias instituições por aí. Então, a mulher mesmo, ela não tem mais a necessidade de ficar em casa, sendo dona de casa somente. Desde a Primeira, Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a mulher tem saído para o mercado de trabalho, tanto por uma necessidade quanto por uma vontade pessoal dela. E hoje, como há muitas áreas de atuação, as mulheres podem escolher também trabalhar fora, além de cuidar da sua casa. E os homens também passaram a ajudar, a auxiliar no cuidado da casa e dos filhos. Então, isso diz respeito ao individualismo e já entra no outro tópico ali, que é o equilibrando família e trabalho. Há uma outra forma das relações familiares se desenvolverem hoje. Para alguns é algo ruim, para outros é algo é, bom, no sentido de que, por exemplo, hoje a mulher passa muito menos tempo com os seus filhos, porque meses depois dela dar à luz, ela já volta a trabalhar por causa da necessidade mesmo que surgiu, é uma necessidade dela trabalhar. O homem muitas vezes também ajuda em casa, mas trabalha fora, então há uma presença menor dos pais com as crianças. As crianças são entregues muitas vezes ao cuidado da escola, da creche, tem jardim 101, -1, todos esses jardins que a gente sabe por aí. Então, às vezes, bebezinhos já entregam a criança para o cuidado de um estranho. Então, é uma nova mudança, é uma mudança. É uma nova forma de educação, inclusive, que a gente tem visto aí. Há uma forte flexibilização do trabalho, que eu já falei, em várias situações, né? Tanto no que diz respeito a oportunidades de várias profissões que surgiram por causa dessas empresas que estão ao redor do mundo, quanto na possibilidade de escolher o trabalho, né? Há o trabalho também remoto hoje, o trabalho home office, que a gente chama. Então, você necessariamente não precisa estar na empresa. Então você pode às vezes levar trabalho para casa, o que acaba levando a pessoa a trabalhar mais do que se trabalhava há décadas atrás, né? Antes, sobretudo, da internet. Às vezes você leva o trabalho para casa porque você pode resolver usando um software ali, o site da empresa, uma planilha, alguma coisa, dependendo da profissão que você tem, óbvio, né? E também esse fenômeno logo aqui, segundo Giddens, afeta também a cultura popular, né? Ou seja, aspectos da cultura local, né? Por exemplo, tradições acabam sendo afetadas, né? A forma de ver o casamento, a religiosidade, a sexualidade e muitas outras coisas que dizem respeito muitas vezes a uma tradição podem ser afetadas por aspectos de influência da mídia de alcance mundial, como cinema, como revistas, como redes sociais, hoje em dia, por assim dizer. Então, a cultura popular também é afetada. Então, por exemplo, as pessoas começam a questionar alguns tabus locais, algumas tradições locais, algumas coisas que elas não poderiam questionar se não tivesse essa informação, esses dados externos. Então, a cultura popular também é afetada, segundo Giddens. Muito bem. A globalização em risco. A globalização, então, apesar do Giddens parecer ser um transformacionista, segundo ele mesmo, também apresenta riscos, e riscos bem claros na opinião dele. Então, existe uma difusão do risco produzido. O que seria o risco produzido? Os riscos, existem dois tipos de riscos. Então, os riscos externos e os riscos produzidos. Os externos são aqueles que o homem não pode controlar e nem pode aumentar sua intensidade. Por exemplo, uma espécie de risco produzido seria o aquecimento global,
a propagação de uma doença que pode afetar o ser humano em decorrência do uso de hormônios em animais, o tipo de ração que os animais estão comendo e depois o ser humano se alimentando da carne desse animal pode pegar uma doença, alguma coisa, é um risco para a saúde, no caso, como está ali. Uma outra forma de risco é relacionada aos transgênicos também, aos agrotóxicos. Eu não estou falando que é necessário concordar com a ideia de Giddens de que isso fez mal em vez de trazer benefícios. O debate aí é longo, né? Por exemplo, para muitos, o agrotóxico salvou da fome milhões de pessoas, porque fez com que produções não se perdessem mais. Aqui não é a questão. Vocês têm que entender que vocês precisam passar no vestibular da Federal, precisam entender o texto do cara. Só isso. Muito bem. Então, riscos à saúde, desde a questão do aquecimento global, a questão dessas mudanças na forma de se alimentar, a propagação de fast foods, comida industrializada e tudo mais, os riscos ambientais já falei, tsunamis, tufões, furacões, tornados e tudo isso que poderia ser fruto desse aquecimento global. E também temos hoje um vírus eletrônico, que seria o próprio colapso que pode ocorrer por uma pane no sistema informacional, vírus que se propagam. Ele dá o exemplo lá do Love Bug, né? Que seria o vírus I Love You, que foi propagado lá na início da década de 2000, que gerou milhões, bilhões de prejuízos a muitas empresas no mundo. Então existe tudo isso. E a sociedade hoje, ele citando o Ulrich Beck, sociólogo alemão, é uma sociedade de risco global, portanto. Todo mundo, como há uma interdependência, ou seja, você não é dependente muitas vezes da ação do seu governo local ou da economia local, nós estamos vivendo uma sociedade interdependente, a gente pode acabar entrando em colapso e sofrendo consequências muitas vezes de ações políticas governamentais muito mais distantes, ok? Esse é um ponto também. Vamos avançando. Bom, globalização e desigualdade. Desigualdades e divisões globais. A campanha por justiça social. Segundo Giddens, há desigualdades em dois aspectos. A desigualdade de país para com país, ou seja, na opinião dele, os países que já eram mais ricos se tornaram mais ricos ainda no processo de globalização, porque eles já saíam na frente no que diz respeito à tecnologia e às multinacionais que lá havia. Quando ocorreu a globalização, eles já tinham toda uma estrutura, todo um aparato para sair na frente nessa corrida econômica global. E quando os mercados se abrem com o colapso do comunismo e com a informação e as inovações de comunicação, é evidente que esses países já saíram na frente. Então, aqueles que já eram pobres continuaram pobres. Para alguns, tiveram uma qualidade de vida piorada. E isso é um debate aí que pega fogo, porque para muitos, principalmente para alguns liberais, a globalização melhorou em partes a vida das pessoas, porque abriu possibilidade de trabalho, do alimento chegar até lá, por causa da melhoria dos transportes, tecnologia, a informação, que colaborou para a queda de regimes políticos, como do próprio comunismo. Então a globalização teria sido um golpe terrível para o comunismo, que não conseguiu resistir à pressão da necessidade de abertura do mercado e toda a crise interna, exigência por democracia, por assim dizer. Bom, então, existe a divisão de país para país e as divisões sociais clássicas que a gente já sabe, né, do empresário para o mais pobre, a questão do desemprego, o desemprego estrutural que teria surgido em decorrência também da globalização, que seria o desemprego, aquele desemprego de longo prazo, né? A pessoa não consegue se enquadrar diante dessas novas tecnologias e é um mercado cada vez mais exige capacitação, então as pessoas ficam muito mais tempo desempregadas e às vezes sem perspectiva de conseguir se alocar. Então também é um debate que está aí, que o Giddens levanta. A campanha por justiça social, que vem ocorrendo desde a década de 90, sobretudo criticando essa liberdade de mercado que acaba sufocando economias locais,
é uma crítica também que é feita no texto por Giddens, ou se não é feita, pelo menos ela é enaltecida, porque outros fazem, né, como várias ONGs internacionais que criticam, sobretudo medidas da Organização Mundial do Comércio, que defende a abertura, regula algumas coisas, mas segundo os militantes da justiça global, principalmente ONGs ligadas ao meio ambiente, a direitos humanos e tal, questões trabalhistas, alegam que a preocupação da OMC é puramente econômica, menos do que a questão dos direitos humanos e tal. Muito bem. A conclusão de Giddens, dessa primeira parte que será cobrada na UFPR, parece ser esta. Bom, essa daqui é evidente que é uma conclusão da qual ele parece demonstrar no final do capítulo. E essas afirmações, essas formas de ver as coisas podem ser cobradas, tá? Deixa eu voltar uns slides aqui. Bom, aqui eu não tenho como voltar. Mas aquela questão que ele defende, por exemplo, a teoria do transformacionismo, ou seja, dessa noção de chegar a um equilíbrio dentro dessa questão da globalização, é uma ideia que ele defende. Isso às vezes é cobrado, porque é um ponto do autor, né? É um ponto de vista do autor muito forte no texto, então é preciso ressaltar. Bom, o autor parece claramente concordar com a existência de um governo mediador global que possa tratar dos riscos gerados pela globalização. Cita as Nações Unidas e a União Europeia como exemplos desse objetivo. Então, na opinião dele, visto que os governos locais não dão conta de resolver muitos dos problemas e das necessidades, ele, o autor, não estou dizendo que eu concorde, você não precisa concordar, tá? Mas é o que o autor parece defender, que é uma possível questão a ser cobrada na federal, é que é cada vez mais necessário uma governança global. Ele coloca esse termo governança global em parênteses, entre aspas, justamente para dizer que não é necessariamente uma imposição, mas é necessário que os países se unam e deleguem medidas corporativistas, digamos assim, de modo a interferir no que deve ser interferido nesse processo. A questão dos direitos humanos, da distribuição de renda, os cuidados com o meio ambiente e tudo mais. Então, isso seria uma governança global. Ele acredita que, ele escreveu em 2005, lembrem que recentemente a Inglaterra saiu da União Europeia, por exemplo, através do Reino Unido, né, através do Brexit. Então tem que tomar cuidado com isso também. O autor escreveu em 2005 e muita coisa mudou de lá para cá. Mas a União Europeia e as Nações Unidas, por exemplo, seriam exemplos. Por exemplo, seriam exemplos, eu estou matando o português, mas enfim. Seriam modelos de governanças, aqui no caso global e continental, no sentido de fiscalizar, de regular muitos mecanismos da globalização. Beleza, pessoal? Estou quase terminando. Bom, esse projeto, tanto dessas aulas, é um projeto simples, evidentemente, mas tem como objetivo tentar trazer para vocês aí um pouco de informação sobre o que pode ser cobrado. Responder as questões no capítulo, página 80, é importante. No livro ali do Giddens, vocês podem pegar em PDF na internet esse livro, inclusive. Eu posso até disponibilizar na descrição aqui do vídeo para vocês verem daí essa questão. Na página 80 tem algumas questões que ele levanta que se você responder, você pode acabar exercitando aí uma memorização dos conceitos que ele trabalha. Esse projeto, pessoal, é um projeto do Ministério TEAR, mas também pessoal meu, que se chama koinonia, ou seja, comunhão no grego, que se relaciona à questão da unidade mesmo, tentar ajudar as pessoas que vão fazer vestibular e tal, mas também levar uma mensagem de esperança sempre que possível. E eu quero compartilhar um versículo bíblico aqui. Você pode estar achando estranho, porque depois de uma aula compartilhar um versículo bíblico, porque a minha fé é a fé do qual o meu grupo comunga e eu faço questão de fazê-lo. Então, o verso é o seguinte: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diante do momento que nós estamos passando aí, faço questão de compartilhar com vocês aí esse
esse versículo que Jesus disse, que se nós crêssemos nele, nós teríamos paz, apesar das aflições, apesar do desânimo que pode nos acometer. É bom a gente estar nele e ter bom ânimo, que no latim significa vida, ou seja, ter uma boa vida nele. Deus abençoe vocês, espero que vocês sejam abençoados, sejam agraciados com esse conteúdo e que ajude vocês aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês todos e é isso aí, galera. Até a próxima.